Saudações a todos, graça e paz no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Silvio Pinheiro e esse canal chama-se Cristianismo Vida Terrena e esta é a série CCB Sem Segredos, tá? Segredos da CCB, como você achar melhor. E esse vídeo hoje, que é o vídeo 81, ele trata do negacionismo, que é um efeito que ocorre na modernidade, mas também já aconteceu lá no passado remoto e agora está se repetindo. Esse efeito negacionismo na CCB, nessa série sobre a CCB, ele também ocorre em outras igrejas evangélicas. Lembrando que a CCB não é uma igreja evangélica, é uma seita pseudo-cristã. Então existe esse fenômeno do negacionismo, essa contracultura científica, negação às coisas científicas. Como eu já tratei lá num vídeo passado sobre os dinossauros, esse vídeo também é a nível de curiosidade. Por quê? Vamos falar de negacionismo. E eu vou citar dois exemplos aqui, porque eu não vou fazer dois vídeos não, vou fazer um só, para ficar mais fácil. Um é o terraplanismo e o outro é a conquista da Lua. Muito bem. Por que surgem esse tipo de interpretação e de pensamento? E o que tem a ver com a congregação cristã no Brasil? Muito bem, vamos lá de volta. Vamos lá para a parte prática e real. A prática é a real. O ser humano vive num planeta nosso, planeta Terra, que Deus fez, que não é o centro do universo. Do nosso universo, não. O centro do nosso universo é o Sol. E temos vários planetas e tem o planeta Terra, e nós vivemos na Terra. E a Terra é esférica, levemente ondulada, como se fosse uma laranja meio torcida, meio velhinha, né? E se tirarmos a água para ver uma foto dela, assim, a água é assim. Isso já foi comprovado. E lá pelos anos 60 e 70, entre 60 e 70, intensificou-se uma corrida espacial. Povos da Rússia, que é a União Soviética, e dos Estados Unidos da América, Norte, né? Norte, nossa América do Norte, fizeram uma corrida espacial com vários interesses entre hegemonia política e também contra a cultura e revolução industrial e tudo mais, uma nova revolução industrial. Eles pretendiam mesmo mostrar poder e marcar território. Então eles tiveram esse projeto nessa Guerra Fria, como eu vou dizer para vocês, teve essa guerra espacial, essa corrida espacial. E que em 69 o ser humano chegou a primeira vez na Lua, né? Buzz Aldrin, ali também teve, eu não vou lembrar o nome de todos os astronautas, né? Porque é bastante, né? Neil Armstrong pisou na Lua primeiro. Do lado dos russos teve Yuri Gagarin, que foi o primeiro que viajou, né? Em volta da Terra no espaço, né? E teve tantas conquistas assim. Quanto ao terraplanismo, a nossa Terra é redonda. E é comprovado que é redonda. Mas o que acontece? Porque é que os membros da congregação cristã no Brasil, uma grande parte que eu conheço aqui no Paraná e em São Paulo, ainda acreditam no terraplanismo e que o homem não chegou à Lua. Pelo motivo do quê? Porque as religiões sectárias que não se aprofundam em estudos teológicos têm a intenção de manipular as pessoas através de uma leitura literal das escrituras sagradas. E eles já proíbem a escritura de ser estudada para que as pessoas não a desmascarem. Então eles pedem, os pregadores, que as pessoas se atenham ao texto literal. E o texto literal, tanto na forma criacionista, quanto nos textos históricos, no seu contexto filosófico e ético, eles dão a ideia temporal da época. Por exemplo, até no século XIII havia uma guerra gigantesca entre a Igreja Católica e líderes científicos, que foram exterminados aos milhares. E só lá com a vinda do Iluminismo, né, e um pouquinho antes do Iluminismo, teve Copérnico e assim por diante, que provaram que o Deus não era o centro do universo. Ele não era físico. E que nem que a Terra era o centro do universo. Que o centro do universo era o Sol, desse universo. E que a Terra era redonda. Ensinavam-se os primitivos que a Terra era plana e geralmente quadrada. Havia 4 cantos na Terra. Ela era como se fosse, vamos assim, vou pegar como exemplo aqui, não é um quadrado, mas é um retângulo, né? Essa capinha de celular, né? É um retângulo. Então a Terra seria plana, 4 pontas. E as extremidades teriam uma cachoeira gigantesca. Então o ser humano podia atravessar essas fronteiras porque o ser humano cairia com seu barquinho, né?
nas extremidades. Essa ideia, ela é muito antiga, muito antiga. E ela foi mais difundida ainda quando os grandes colonizadores europeus descobriram as novas terras, seja na América, seja na Oceania. Eles não queriam que as pessoas tivessem contato com essas novas terras, com esses novos povos e com essas riquezas que eles podiam explorar. Então eles falavam para as pessoas que não podia pegar o barco e percorrer a terra, porque haveria o perigo de o teu barquinho cair e você morrer. E eles ainda botaram mais uma coisa no mito, que seria o mito da tartaruga, que havia uma tartaruga gigantesca embaixo da terra. Essa tartaruga gigantesca embaixo da terra é como se fosse um leviatão, um demônio, uma criatura gigantesca, né? No sentido tanto bom como negativo, como positivo. Essa tartaruga gigante, ela seria a mandada de Deus. E como a tartaruga, ela é, digamos assim, é um ser amaldiçoado nas religiões primitivas, se você caísse dessa terra por essa cachoeira, ela te devoraria no ar. E aí a tua alma não iria nem mesmo para o purgatório, porque você já iria diretamente para o inferno. E a CCB, ela não ensina bem isso aí. Mas ela, como ela nega a ciência, ela nega os estudos científicos, e hoje em dia ela está em debate com a internet, com as pesquisas, né? Ela formatou ao longo de 85 anos uma quantidade gigantesca de pessoas. Pessoas que viram o homem chegar à Lua nos anos 60, escutaram pelo rádio, ouviram alguma coisa, né? Nós brasileiros, em particular, fomos muito atrasados tecnologicamente. Nos anos 60, os rádios eram a pilha, a maioria. Televisão poucas pessoas tinham. Então as pessoas, por falta de conhecimento, padecem mesmo. E são formatadas as suas hipóteses e teorias conforme os mais velhos ensinaram. Então a CCB ensinou toda a vida que tem que se ater às escrituras. E as escrituras não falam que o homem chegaria à Lua. Se não me engano, o Abacuque fala que se o homem fosse colocar o seu ninho entre as estrelas, de lá de cima, ele os derrubaria. Então, esses erros de traduções, essas teorias, elas formataram a mente das pessoas. Ponto. Muito bem. Isso é exclusivo da CCB? Não, não é exclusivo da CCB. Aceita as pseudo-pentecostais, né? Deus é amor e outras seitas, Casa da Bênção, também tem o mesmo tipo de comportamento de membros. Até mesmo alguns católicos antigos tinham esse tipo de comportamento. Quanto ao negacionismo do homem chegar à Lua, o pessoal não acreditava mesmo. Os católicos tinham aquele mito que havia uma entidade santa na Lua, que dominava a Lua, né, que era o São Jorge, aquela bobagem toda. Todas essas crendices que não são oficiais da igreja, mas que correm a bocas tortas e a bocas e bocarras. Da mesma forma, na CCB, eles acreditavam realmente que o homem não tinha chegado à Lua e que a Terra não era redonda. E isso, com o tempo, vai se espalhando de boato, de pai para filho, e vai se tornando essa bobagem. Hoje, nós temos o quê? Uma geração de 20, 25 anos que tem alguns ainda que têm esse pensamento, porque foram persuadidos por uma montagem de uma teoria da conspiração que ela é apresentada pela internet, pelo YouTube, por alguns grupos e tudo mais, terraplanistas e negacionistas, né? Mas é muito notório que pessoas com mais de 50 anos ainda têm esse pensamento. Eu conheço um rapaz aqui que tem 31 anos e não acredita que o ser humano foi à Lua, e ele não acredita que a Terra é redonda. Que a NASA fez, os Estados Unidos fizeram um complô porque não deixa que tem geleira em volta da Terra, e um monte de teorias absurdas que são produzidas em contra a ciência por pessoas que têm interesses escusos de fama, malucos que surgem aos montes. Bem, isso é resultado de um povo inculto, um povo que não lê, que não pesquisa, que não sabe opinar. Um povo que acha que se descobrir isso ou descobrir aquilo, vai duvidar de Deus ou vai cair da fé. E esse tipo de ensinamento foi ensinado nos púlpitos da CCB. Durante muitos anos eu fui ensinado dessa forma, assim como muita gente foi ensinada dessa forma. Na CCB, é claro, na CCB. Mas hoje existem revistas, livros, tratados, YouTube, Google, Wikipédia, que não é muito confiável, mas tem Wikipédia, e tem tanta coisa boa por aí, tem os canais fechados e tantos documentários que desmentem tudo isso aí. Esse é o futuro do Brasil. Pessoas, na sua maioria, boas de coração,
mas que não têm uma capacidade cultural, porque foram alienados da sua juventude e retirados o seu direito de informação e de cultura e conhecimento. A CCB tem bastante culpa, em parte, de alguns acontecimentos. Bastante. Estou usando um pleonasmo vicioso. Por quê? Sou ser repetitivo. Ensinaram durante a vida inteira para as pessoas se terem somente as escrituras, literalmente, e o que não viesse da escritura era coisa do maligno. Ainda liam lá, sim, não, o que proceder, diferente disso, é coisa do maligno, que é uma palavra. Mas não tem nada a ver, eles distorciam esses versículos, né? Se tinham simplesmente essa escritura, como elas não citam essas coisas, diziam que o homem não era nada, que a ciência não era nada, que a ciência veio para destruir as pessoas. Com o multiplicar-se da ciência, o amor de muitos esfriaria. O texto fala quando multiplicar-se iniquidade. Então a ciência é uma iniquidade, eles diziam. E isso foi, ao longo dos anos, produzindo essas heresias na cabeça das pessoas e foram formatando elas a não pensarem e a aceitarem. E logo elas vão soltando e surgindo teorias, teoremas, hipóteses e todo tipo de conspiração na mente das pessoas, tá bom? Então existe sim. Esse é um segredo da CCB. A CCB negou a ciência durante muitos anos, as evidências arqueológicas e científicas, e mesmo com o tópico de ensinamento dizendo que não era contra os estudos, ela, na tradição oral, ela desmerecia a ciência e ao longo do tempo foi formatando uma sociedade que tem uma porcentagem que chega a 30% de pessoas que não acreditam que a Terra é redonda, que ela é plana e não acreditam que o ser humano chegou à Lua, tá bom? Se você conhece irmãos aí na tua região, irmãs, que não acreditam que o homem chegou na Lua e não acreditam que a Terra é redonda, você pode comentar aqui no canal com toda a liberdade. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, mais um vídeo da série Os Segredos da CCB.